Eu sou professora, né, da UDESC e sou também voluntária da biblioteca do Campeche. E faz um tempo a gente vem desenvolvendo, junto com a biblioteca, um projeto de extensão que tem a ver com oficinas de teatro para crianças e adolescentes. O projeto está desde 2008, 2009, começou esse projeto de extensão, e a Bilica funciona desde antes, eu sou voluntária também da Bilica, né? Então, a gente fazia essas oficinas de teatro para crianças. Quando começou a pandemia, o primeiro momento foi para tudo e vamos pensar como é que a gente vai continuar. Mas a questão do acesso a equipamentos, né, ter um celular disponível para fazer um curso, ou mesmo um computador, era difícil para as crianças, né? Então, uma boa parte das famílias não tem essa situação. E aí começou a ideia de produzir, então, histórias que pudessem ser veiculadas quando essas crianças pudessem ouvir, né? Na época, a gente tinha uma relação via o Desk com outros grupos que estavam na mesma onda, né? Vamos produzir conteúdo de histórias para as crianças, e na época era com o pessoal do MST, que tinha um grupo que estava veiculando nas rádios e nos assentamentos. Então a gente começou produzindo algumas histórias e repassando para o pessoal do MST. Bom, em seguida a gente pensou também nessa questão assim, como disponibilizar essa história no sentido mais amplo, né? E a Bilica tinha já uma antiga parceria com a Rádio Comunitária. A gente participava das festas da Rádio Comunitária, levava os livros da Bilica para lá, divulgava o material da rádio na Bilica também, e daí surgiu essa ideia, né, de conversar com o pessoal da Rádio Campeche e propor, então, que as histórias pudessem ser veiculadas aqui, que era uma forma, inclusive, de atingir mais diretamente a comunidade do Campeche, nesse sentido, manter também a Bilica ativa, né, em relação a essas questões, que é um pouco a ideia do projeto de extensão, é fortalecer essa iniciativa comunitária que é a Biblioteca do Campeche, né. Legal. E como é que foi, Gurias, Marcela, como é que foi esse processo de escolha dos textos, né? Como é que vocês trabalharam isso? Uhum. Então, a gente queria aproveitar, né, esse público que a gente já tinha das oficinas, né, esse público infanto-juvenil, que a gente já tinha um histórico de trabalhar com eles. E aí também aproveitar também as histórias que a gente já tinha feito com o pessoal do MST, né? E aí, só que aí, pensando na rádio, né, a gente queria trazer histórias locais, ou pelo menos de autores locais da ilha, né? E a gente começou a fazer uma pesquisa e tal, e apareceu muito Franklin Cascais, né, que tem um repertório grande de histórias, mas a gente não quis se limitar a isso. E também as histórias do Franklin, a gente teve uma problemática, assim, que a gente queria atualizar para o nosso tempo, né, então a gente começou a fazer releituras dessas histórias, e mesmo assim foi difícil. Uhum. Então, com esse aprendizado, assim, a gente começou a fechar um recorte maior, assim, de questões de gênero e de raça, né, que a gente está usando como recorte, então. E, para além disso, a gente está dando preferência também para autores e autoras de Santa Catarina, mas por conta da pandemia também, está um pouco difícil o acesso, né, pelas bibliotecas e achar o PDF. Então, a gente está vendo autores também não só da ilha, né, ou do estado de Santa Catarina. Uhum. E como é que foi produzir, né, esse material, Luísa? Olha, continua sendo um aprendizado constante, assim, porque a gente fala muito, né, que nós, pessoas que trabalhamos com teatro, a gente teve que se virar em 12, né, para fazer as coisas agora. Então, além de ser uma pessoa, né, uma atriz, além de ser uma professora, né, ainda não estamos formadas, mas sermos professoras, a gente tem que ser editora de vídeo, editora de áudio, tem que catalogar um monte de coisa. Então, tá sendo cada vez mais gostoso, porque a gente tá pegando o jeito, de fato. A gente sempre fala, né, que é sempre uma evolução, a gente tá sempre caminhando pra gente trabalhar melhor, mas
realmente é visível, assim, o quanto que nós evoluímos na questão de produção, de tudo, né? Porque a gente vai vendo cada detalhezinho, então um áudio que pode ser melhorado de qualidade, uma história que talvez se encaixe melhor, mas com certeza as maiores dificuldades nesse processo foram e estão sendo esse aprendizado, né? Que as dificuldades, na verdade, é o processo em si, e as coisas que a gente tem que aprender de fato, a mexer em editora, a se virar, né? A se virar, mas tem sido muito gostoso. A gente tem percebido também, né, que nesse período pandêmico a arte tem sido efetivamente um elemento fundamental para manter a sanidade, né, mental das pessoas, né? Como é que vocês analisam isso, esse papel, né, que hoje cada vez mais a própria população como um todo está conseguindo perceber da arte, né, na vida da gente? Essa é uma coisa que, um primeiro momento, pensando assim, nós lá no departamento de teatro, né? O primeiro momento foi de a gente ficar meio temeroso, né? Porque o teatro é uma arte presencial, é a arte do encontro, e a gente ficou temeroso, ficar como que o teatro vai continuar nessa situação. Mas muito rapidamente, tanto estudantes como professores começaram a produzir alternativas, porque era justamente essa ansiedade da produção artística. E a gente começou a ver também, né, nos mais diversos espaços, a arte como essa alternativa que as pessoas, não só aqueles que produziam, mas aqueles que queriam desfrutar dela, viram nesse momento. Então, é um momento histórico, por um lado, muito difícil, mas por outro que despertou, de fato, uma criatividade, uma necessidade, né, de criatividade muito grande por parte, isso um pouco do que a Luísa está falando, né, de ter que aprender a dialogar com esses outros meios. E a gente tem visto também, tanto como articulação, como produção individual de amadores, de essa necessidade de comunicação e de encontro que a gente tem, mesmo que seja nesse momento esse encontro virtual, né? Então, de fato, a arte tem, né, mesmo aquelas artes que a gente chama, né, no caso do teatro, as artes da presença, né, elas têm encontrado formas de se fazer presente, né, nos diversos espaços mesmo, né, e de se manifestar publicamente. Tá? Também essa coisa da arte da presença, no caso desses programas, que são programas de áudio, né? Também imagino eu que deva demandar muito mais do ator, né? Da atriz, esse passar aquilo que passaria numa expressão, no movimento do corpo, passar só com a voz. Como é que vocês estão encarando isso, Marcela? Isso é interessante, Helene, porque justamente tanto a questão da linguagem, né, que a gente teve que, a gente até passa por voz, né, dentro da graduação também, mas não era muito a minha área da Luísa, né, e aí essa questão da criatividade que a Teresa trouxe, né, a gente teve que repensar os recursos que a gente tinha, e talvez por essa limitação surgiu, né, essa ideia de fazer uma contação de histórias, né, então, assim, para a gente também tem essa novidade, né, de trabalhar com rádio, com a voz, sem a presença ali, pelo menos visual, né. E uma outra coisa que acho que é legal falar também, que também vem nesse escopo da criatividade, que é a área da literatura, que também não é, assim, a nossa área oficial, né. Então, a gente, com esse trabalho com os livros, poesias, a gente também está abarcando uma outra área que é a literatura. Então, é um limite que acaba expandindo a criatividade, né? A gente vai se adaptando nesses tempos de pandemia, né? Nesse sentido é muito positivo também. Legal. E para ti, Luísa, como foi essa experiência? Tá sendo incrível, assim, tem também, vocês estavam falando na questão da linguagem, acho legal também a gente falar que, por agora a gente tá, né, não podendo se ver e tal, a gente tem que conseguir o máximo de ferramentas, eu vou colocar a palavra ferramentas, mas talvez não seja ela que eu quero usar, mas a gente tem que conseguir o máximo de ferramentas para conseguir passar a nossa mensagem, né? Então, uma coisa que talvez fosse mais fácil, entre aspas, a gente conseguir uma reação, alguma coisa presencialmente,
se torna mais complicado quando a gente está distanciado, né? Por não ter o toque, por não ter o olho no olho. Então, inclusive nas histórias, muitas vezes, para a gente dar algum clima de alguma coisa, ou para a gente ambientalizar, né, ou a situação, a gente coloca uns sons de fundo. Então, às vezes tem uns sons de água, uns sons de pássaros, enfim, depende de história para história, né? Então, quantos recursos também que a gente está aprendendo a utilizar para engrandecer o trabalho e para também preencher, né? Para cada vez mais a gente conseguir se comunicar de uma maneira que não precise ser presencialmente, mas que a gente consiga passar o máximo de significado possível, né? Legal. E qual é a expectativa de vocês agora com esse trabalho na Rádio Campeche, né? Porque é isso, é colocar assim para o grande público e ver aí, vamos ver a reação do pessoal também para essas histórias, né? Como é que vocês estão pensando isso? Então, a gente tá bem animadas porque a partir do momento que a gente começa a divulgar, né, a coisa toma outra proporção, toma até outro significado, né? Então, produzir é muito bom, mas também saber que as pessoas estão ouvindo e muitas vezes ter um retorno é melhor ainda, né? Então, a gente está bem. Nós estamos bem felizes, primeiramente, assim, de poder ter essa oportunidade. Acho que a gente realmente não esperava nada disso estar acontecendo, né? Nada de nada. Então, é muito louco também ver como as coisas vão acontecendo na nossa vida e como também nós, artistas, vamos trilhando os caminhos possíveis, né? Para a gente poder se manifestar. Então, nós estamos bem felizes, estamos bem animadas para começar essa divulgação.